Olá, esse vídeo eu vou falar sobre um tema importante, sobre ensinar canhotos a tocar bateria, baseado num texto que eu achei na internet super interessante de um professor de bateria canhoto, e ele fala sobre a importância de ensinar canhoto num kit para canhoto, e ele faz uma explicação muito interessante que me convenceu quando eu comprei a minha bateria. Eu estava até pensando nisso, se eu ia estudar como destro, como eu tinha estudado na minha adolescência, ou se eu ia estudar como canhoto, porque eu sou canhoto nato, eu escrevo com a esquerda, eu chuto com a esquerda. E depois que eu li esse texto, eu decidi que eu vou estudar como canhoto. E eu achei importante, eu acho interessante passar para as pessoas. O texto é em inglês, então eu traduzi ele e vou ler ele aqui para vocês. E se vocês acharem interessante, compartilhe aí. Se você conhece algum canhoto que está estudando bateria como destro, mostre esse texto para ele, mostre esse vídeo para ele. Ensinando canhotos a tocar bateria. Escrito por Don Skog, ou Skog, Don Skog, S-K-O-O-G, acho que eu não sei se a pronúncia é certa. E traduzido por mim, Pedro Montoro. Ainda lembro minha primeira aula de bateria. Eu comecei a bater na caixa e os olhos do meu professor se arregalaram. Você é canhoto? Ele perguntou assustado. Quando eu disse que sim, ele parou a aula e inverteu a bateria. Vamos tentar assim. Depois de 30 anos tocando e ensinando, não tem um dia que eu não agradeço a ele por ter me iniciado em um setup que me permita tirar o melhor proveito da minha destreza manual. Inúmeras vezes, tanto como espectador e como professor, eu presenciei o resultado desastroso quando professores, e eu me incluo aqui, não tiveram a mesma visão do meu professor. Muitos jovens canhotos passaram e passam pela frustração de tentar tocar como um destro, se adaptando a uma técnica que nega seus pontos fortes e intensifica seus pontos fracos. Alguns chegam até a desenvolver soluções de canhotos para tocar um instrumento para destro. É como tentar abrir um caminho pela mata fechada com um facão, tomando decisões sozinho, enquanto seus concorrentes destros navegam por uma estrada já muito bem conhecida. Não é nenhuma surpresa que professores bem intencionados inconscientemente submetem seus alunos canhotos a esse inferno diário, pelo simples fato de não haver nenhum estudo sério feito sobre a questão dos bateristas canhotos. Destreza manual faz parte de um grupo maior chamado de lateralidade, que engloba não só qual mão, mas qual perna, qual olho, ouvido, e os vários estilos de aprendizagem são relacionados com as diferentes combinações de forte e fraco. Isso é muito pouco estudado e compreendido pela maioria dos professores de música, o que é uma pena, pois isso é um dos fatores mais importantes para determinar o sucesso de um aluno. A lateralidade do aluno tem uma grande influência em como eles percebem a informação e como eles pensam sobre a informação percebida. A lateralidade define o como que eles aprendem, e não levar isso em conta pode ter graves consequências para o aluno. A neuropsicóloga Jane Haley diz o seguinte: quando o canhoto tem problemas, são notados mais rapidamente, mas em sua grande maioria, os problemas que os canhotos enfrentam não são relacionados à destreza. Assim como os destros, as causas podem ser sociais, neurológicas, ambientais, etc. A maioria dos problemas que acontecem com os canhotos são resultados de falta de conhecimento sobre o assunto. Entre 10 a 15% da população dos Estados Unidos e da Inglaterra são canhotos. Portanto, se você tem 50 alunos, provavelmente 5 deles ou mais podem ser canhotos. Se você realmente se preocupa com o futuro deles como baterista, você precisa levar em conta a neurologia reversa deles quando for ensinar. Você precisa se preparar, separar a informação boa da ruim, porque uma instrução desinformada pode ter consequências desagradáveis. No início da minha carreira como professor, eu dei ouvidos a conselhos ruins e ensinei um número de canhotos a tocar como destros. Anos mais tarde, vários destes alunos retornaram frustrados com a sua música e procurando ajuda. Foi aí que eu me toquei do meu papel em todo esse predicamento. Eu comecei a pesquisar e desenvolver conceitos e exercícios que permitem que eles usem seus pontos fortes sem ter que inverter a bateria. Apesar de eu também ser canhoto, meus erros foram um grande fator para me ajudar a entender as necessidades e problemas dos canhotos. Eu menciono isso para que você possa aprender com a minha experiência e iniciar alunos corretamente desde o início para evitar ter de fazer correções mais tarde. As estratégias listadas abaixo evoluíram ao longo de 20 anos de trabalhos e estudos. Elas são um ponto de partida e não são detalhadas. A primeira questão
é se devemos inverter a bateria ou não. Alguns professores simplesmente iniciam todos os seus alunos em uma bateria para destros, independente da lateralidade. Já ouvi várias justificativas para isso, mas eu acredito que a grande maioria simplesmente desconhece os problemas que isso pode causar e outros simplesmente não gostam de inverter a bateria. Esse é o jeito de pensar antes de cada aula. Eles dizem que o aluno vai se acostumar a tocar como destro, ou ele consegue tocar a bateria para destro como canhoto, ou ainda, se ele tocar invertido, ele nunca vai poder tocar em uma bateria de outra pessoa. Ou o pior de todas, o instrumento foi criado dessa forma. Isso é triste, né? É verdade que inverter os tons de algumas baterias pode ser complicado. Qualquer um desses pequenos problemas temporários são ínfimos comparados com a vantagem de liderar com a sua mão forte. Eis o porquê. A dinâmica para tocar bateria, na sua forma mais simplória, é colocar o downbeat na mão forte e o backbeat, ou offbeat, na mão fraca. No caso dos destros, a mão direita toca o downbeat, enquanto a mão esquerda toca o backbeat. O bumbo toca o downbeat e o chimbal toca o backbeat, ou offbeat. Isso dá força para os bateristas. Inverter essa dinâmica anula as vantagens, criando problemas conceituais e perceptíveis. Outro ponto, do jeito que os tons são dispostos, permitem ao baterista destro liderar com sua mão forte, enquanto o canhoto ou usa a mão fraca para liderar, ou mais complicado ainda, liderando com a mão de trás. Isso anula as vantagens do instrumento e do setup. Canhotos menos adaptados a usar uma bateria para destro estão sempre compensando e criando técnicas alternativas para tocar. Isso é uma grande desvantagem. Eu apoio individualmente o estilo de tocar, mas acredito que ser bem melhor se basear na sua técnica, nos seus pontos fortes. Você vai progredir mais, ao invés de desenvolver uma técnica como uma forma de superar os problemas do seu setup. Ensinar um canhoto a tocar como um destro é como pedir para ele arremessar uma bola com a mão direita. Ele vai aprender a fazer, mas não atingirá o seu potencial. Nós não só nascemos com a mão dominante, mas também temos formas e estratégias inatas para utilizar essa combinação de forte e fraco. A mão forte se adapta aos movimentos repetitivos que atingem um objetivo, como martelar um prego ou escrever, enquanto a mão fraca cumpre o papel do coadjuvante, segurando o prego ou ajudando com a folha de papel. Quando um baterista está marcando o tempo, a mão dominante naturalmente se adapta a tocar o padrão do ritmo, enquanto que a outra mão faz o backbeat, ou outro padrão, dependendo do estilo. Inverter essa estratégia natural de uso das mãos anula as vantagens que nos são inatas. Se você não acredita, tente arremessar uma bola, ou tocar o seu ride, ou bater um prego usando a sua mão não dominante. Aí você vai começar a entender o que você está pedindo para os seus alunos fazerem.